Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você nesta manhã. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu corpo e também os pensamentos que hoje despertam dentro do seu coração. Neste dia, nesta manhã que Deus permitiu que você recebesse como um presente, nós vamos fazer uma oração pedindo força, esperança e fortalecimento. E eu quero que você permaneça comigo, porque talvez exista dentro de você uma batalha que ninguém conhece, mas Deus conhece. Talvez você tenha acordado cansado, mesmo depois de dormir. Talvez tenha passado a noite pensando em uma conta, em uma doença, em um problema familiar, em uma decisão que precisa tomar. Talvez você esteja sorrindo para as pessoas, mas por dentro esteja perguntando: Senhor, de onde vou tirar forças para continuar? Se essa é a sua realidade, não pense que você chegou aqui por acaso. Antes mesmo de você saber como será este dia, Deus já estava à sua frente. Antes de você enfrentar aquela conversa difícil, aquela preocupação, aquela responsabilidade, o Senhor já conhecia o caminho. E nesta manhã, nós não vamos começar o dia carregando tudo sozinhos. Vamos entregar a Deus aquilo que pesa. Vamos pedir que Ele fortaleça aquilo que em nós está fraco, renove aquilo que está cansado e acenda novamente a esperança que talvez esteja quase se apagando. Se você deseja realmente colocar este dia nas mãos de Deus, escreva nos comentários, com fé: Senhor, fortalece o meu coração neste dia. Que essa não seja apenas uma frase, que seja uma entrega. Agora, respire profundamente, acalme o seu coração por alguns instantes, porque o Deus que cuidou de você até aqui continuará cuidando de você hoje. Talvez neste momento você esteja em silêncio, mas dentro de você exista uma tempestade. Talvez ninguém saiba o quanto você está cansado. Ninguém sabe das noites em que você se deitou e não conseguiu dormir porque a sua mente não parava. Ninguém sabe das lágrimas que você segurou para não preocupar sua família. Talvez você tenha entrado no banheiro, fechado a porta e chorado em silêncio, perguntando a Deus quando essa fase finalmente vai terminar. Talvez hoje cedo você tenha olhado para sua conta bancária e sentido medo. Medo das contas que estão chegando, das dívidas que parecem não diminuir, da responsabilidade de sustentar uma casa quando você mesmo já não sabe de onde tirar forças. Talvez exista alguém na sua família enfrentando uma doença. E você tenta permanecer firme, mas por dentro teme receber uma notícia que não gostaria de ouvir. Talvez esteja preocupado com um filho, com seu casamento, com seus pais ou com alguém que está distante. E há também aquela dor que ninguém consegue enxergar, a solidão. Estar cercado de pessoas e ainda assim sentir que ninguém realmente entende o que acontece dentro de você. Eu me lembro de Mariana, de 42 anos, moradora de Belo Horizonte, que trabalhava como auxiliar administrativa. Durante meses, ela enfrentou dificuldades financeiras enquanto cuidava da mãe doente. Durante o dia, tentava parecer forte. À noite, quando todos dormiam, ela chorava e perguntava: Meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Certa madrugada, Mariana simplesmente se ajoelhou ao lado da cama e começou a rezar. Ela não viu todos os problemas desaparecerem naquele instante, mas encontrou algo que já não sentia havia muito tempo: paz para continuar. E talvez seja isso que Deus queira fazer com você nesta manhã. Não significa que todas as respostas chegarão imediatamente. Significa que você não precisa atravessar esta situação sozinho. Deus conhece a dor que você esconde. Ele viu cada lágrima. Ele conhece o medo que você não contou a ninguém. E se hoje o seu coração está dizendo que não consegue mais, permaneça aqui, porque agora vamos ouvir aquilo que a palavra de Deus diz, justamente para quem precisa de força. Talvez você tenha chegado até aqui pensando: eu realmente não sei se vou conseguir passar por tudo isso.
E é justamente para esse coração que Deus deseja falar nesta manhã. A palavra de Deus nos diz em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Pare por um instante e deixe essa palavra entrar no seu coração. São Paulo não está dizendo que a vida será fácil. Ele não está prometendo que nunca teremos problemas, lágrimas ou momentos de fraqueza. Ele está nos ensinando algo muito mais profundo. Quando as nossas forças terminam, Deus continua sendo a nossa força. Talvez hoje você não tenha força para resolver tudo. E você não precisa ter. Talvez você não saiba como resolver aquela situação financeira, como restaurar um relacionamento, como enfrentar uma doença ou como tomar uma decisão que está tirando sua paz. Mas você pode dar o próximo passo com Deus. É isso que significa confiar. Quando você diz, Senhor, eu não consigo sozinho, mas eu creio que Tu podes me fortalecer, alguma coisa começa a mudar dentro de você. Talvez a circunstância ainda não tenha mudado, mas o seu coração começa a perceber que não está abandonado. E guarde isso com carinho nesta manhã. A sua fraqueza não assusta Deus. A sua ansiedade não faz Deus se afastar. As suas lágrimas não são sinal de fracasso. E o fato de você estar cansado não significa que a sua história terminou. Deus ainda está trabalhando, mesmo quando você não consegue enxergar. Talvez a resposta que você espera ainda não tenha chegado. Talvez a porta ainda esteja fechada. Talvez o caminho continue parecendo confuso. Mas o silêncio de Deus não significa ausência. O Senhor continua presente. Por isso, antes de começarmos a nossa oração, eu quero convidar você a declarar essa palavra com fé. Se puder, escreva nos comentários: tudo posso naquele que me fortalece. Não escreva apenas para participar. Escreva como quem coloca a própria vida nas mãos de Deus. E agora, vamos parar de apenas falar sobre a sua dor. Vamos colocá-la diante do Senhor. Respire profundamente, acalme o coração, porque neste momento nós vamos entrar em oração. Então, meu irmão, minha irmã, vamos orar. Se puder, feche os olhos por alguns instantes. Respire profundamente. Coloque a mão sobre o seu coração e perceba que, mesmo depois de tudo o que você enfrentou, Deus permitiu que você chegasse até esta manhã. Senhor meu Deus e meu Pai, antes de pedir qualquer coisa, eu quero te agradecer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por esta manhã. Obrigado pelo ar que respiramos, pela oportunidade de recomeçar, pela família, pelas pessoas que ainda caminham conosco. Obrigado também por aquilo que não conseguimos compreender, porque mesmo quando não entendemos os teus caminhos, escolhemos confiar em ti. Pai, eu entrego este dia em tuas mãos. Entrega cada compromisso, cada conversa, cada decisão, cada preocupação. Entrega o trabalho, os estudos, a casa, os filhos, os pais, o casamento e tudo aquilo que ainda nem aconteceu, mas que já está ocupando a nossa mente. Senhor, também pedimos perdão. Perdoa as vezes em que perdemos a paciência. Perdoa as palavras que machucaram alguém. Perdoa quando deixamos o medo falar mais alto que a fé. Perdoa quando carregamos ressentimentos, quando julgamos, quando esquecemos de agradecer e quando tentamos controlar aquilo que deveríamos colocar em tuas mãos. Lava o nosso coração com a tua misericórdia. E agora, Senhor, nós te pedimos aquilo que viemos buscar nesta oração: força, esperança e fortalecimento. Fortalece quem acordou sem vontade de continuar. Fortalece quem está cansado de lutar. Fortalece quem precisa trabalhar, mas está emocionalmente esgotado. Fortalece quem precisa cuidar de alguém, enquanto também precisa ser cuidado. Senhor, visita também as feridas que ninguém vê. Cura a ansiedade que aperta o peito. Cura a tristeza escondida atrás de um sorriso. Cura o medo do amanhã, a solidão, a culpa e aquela sensação de que ninguém entende o que estamos vivendo. Onde houver desânimo, coloca esperança. Onde houver medo, coloca confiança. Onde houver fraqueza, coloca a tua força.
E quando o nosso coração pensar em desistir, Senhor, lembra-nos da Tua palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós não queremos caminhar confiando apenas nas nossas próprias forças. Caminha conosco, Senhor. Segura a nossa mão e permanece conosco neste dia. Senhor, agora eu quero colocar diante de Ti aquilo que existe de mais precioso em nossa vida, a nossa família. Visita cada casa que está unida a esta oração. Entra, Senhor, onde existe preocupação, onde existem discussões, onde há silêncio entre pessoas que um dia foram tão próximas. Abençoa os pais, os filhos, os esposos, as esposas, os avós e todos aqueles que amamos. Senhor, talvez exista alguém ouvindo esta oração pensando em uma pessoa específica. Talvez seja um filho que se afastou, uma mãe que está doente, um pai que está envelhecendo, um casamento que precisa ser restaurado ou alguém da família que perdeu a esperança. Pai, neste momento, nós colocamos essa pessoa diante de Ti. Tu conheces o nome dela, Tu conheces a história dela, Tu sabes aquilo que nós não conseguimos resolver. Estende a Tua mão, Senhor. E se existe alguém da sua família por quem você deseja que nós oremos, diga agora o nome dessa pessoa em silêncio. Coloque-a diante de Deus. Não precisa explicar tudo. Deus já conhece. Senhor, também entregamos o nosso trabalho. Abençoa quem está empregado e teme perder o emprego. Abençoa quem está procurando uma oportunidade há meses. Abençoa quem acorda cedo todos os dias, trabalha muito e ainda assim sente que não consegue avançar. Dá sabedoria, Senhor, para tomar decisões corretas. Abre as portas que forem boas e fecha aquelas que poderiam nos afastar do Teu propósito. Pai, nós também Te entregamos nossas finanças. Tu conheces as contas que chegaram, as dívidas, os compromissos e as preocupações que muitas vezes tiram o nosso sono. Não estamos pedindo riquezas para alimentar a vaidade. Estamos pedindo provisão, sabedoria, responsabilidade e dignidade para atravessar aquilo que estamos vivendo. Senhor, sustenta aquela família que hoje não sabe como vai pagar a próxima conta. Dá criatividade para quem precisa recomeçar. Dá coragem para quem precisa procurar uma nova oportunidade. Dá sabedoria para quem precisa organizar a própria vida financeira. E, acima de tudo, não permita que a preocupação com dinheiro roube a nossa confiança em Ti. Que dentro da nossa casa exista pão, mas também exista paz. Que exista trabalho, mas também exista saúde. Que existam necessidades, mas nunca falte esperança. Senhor, nós colocamos tudo em Tuas mãos. E agora, enquanto entregamos nossa família, nosso trabalho e nossas necessidades, prepara o nosso coração, porque vamos proclamar juntos a nossa fé em Jesus. Senhor Jesus, neste momento, nós colocamos tudo diante de Ti. A nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, as nossas preocupações, aquilo que conseguimos explicar e também aquilo que nem conseguimos colocar em palavras. E agora, com fé, nós proclamamos o Teu nome. Em nome de Jesus, eu declaro que o medo não terá a última palavra sobre este dia. Eu declaro que a ansiedade não será maior do que a presença de Deus. Eu declaro que, mesmo em meio às dificuldades, haverá força para continuar, sabedoria para escolher e esperança para recomeçar. Em nome de Jesus, eu peço que toda pessoa que acordou hoje, carregando um coração pesado, receba a paz que vem do Senhor. Que Deus fortaleça aquele que está cansado, que console aquele que está chorando, que sustente aquele que pensa que não vai conseguir, que ilumine aquele que não sabe qual caminho seguir. Senhor, protege nossas casas, protege nossos filhos, nossos pais, nossos esposos e esposas. Guarda nossas entradas e nossas saídas. Livra-nos de todo o mal e conduz nossos passos pelo caminho da verdade, da prudência e da paz. E onde houver uma porta que precisa se abrir, Senhor, se for da Tua vontade, abre no tempo certo. Onde houver um caminho que não devemos seguir, dá-nos discernimento para recuar.
Onde houver uma batalha que não conseguimos vencer sozinhos, ensina-nos a confiar em Ti. Em nome de Jesus, nós declaramos esperança sobre esta manhã. Declaramos que a nossa história não termina nesta dificuldade. Declaramos que a nossa fraqueza não será o fim, porque existe uma força maior sustentando-nos. E voltamos à Tua palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, fortalece-nos. Fortalece a nossa mente, fortalece o nosso coração, fortalece a nossa fé. Agora, meu irmão, minha irmã, respire profundamente. Não precisa resolver tudo neste instante. Não precisa carregar sozinho aquilo que acabou de entregar a Deus. Apenas permaneça alguns segundos na presença do Senhor. Talvez você ainda não tenha todas as respostas, mas você tem uma certeza: Deus está aqui. E agora, lentamente, deixe a sua alma descansar, porque você não está sozinho. Agora, meu irmão, minha irmã, permaneça mais um pouco na presença de Deus. Não tenha pressa. Respire lentamente e permita que o seu coração descanse. Você não precisa carregar sozinho aquilo que entregou ao Senhor nesta oração. Você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas. Deus conhece as palavras que você não conseguiu dizer. Ele conhece a preocupação que você escondeu da sua família, a noite em que você chorou em silêncio e o medo que tentou esconder atrás de um sorriso. E mesmo assim, Ele continua perto. Talvez algumas situações ainda precisem de tempo. Talvez aquela resposta que você espera ainda não tenha chegado. Mas hoje você pode seguir em frente, sabendo que existe uma mão segurando a sua. Senhor Jesus, coloca a Tua paz dentro de nós, que a nossa mente encontre descanso, que o nosso coração encontre esperança, que a nossa casa seja coberta pela Tua presença. Que diante das dificuldades deste dia, não sejamos dominados pelo medo, mas conduzidos pela fé. E agora, unidos como uma família de oração, vamos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe, acompanha cada pessoa que fez esta oração. Leva nossas súplicas ao Teu Filho e ensina-nos a confiar, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho. E que Deus abençoe o seu dia. Que Ele fortaleça o seu corpo, ilumine a sua mente, guarde o seu coração e proteja a sua família. Que onde houver medo, nasça coragem. Onde houver tristeza, renasça a esperança. Onde houver cansaço, venha o fortalecimento. E onde houver preocupação, permaneça a paz de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vá em paz. E se esta oração trouxe um pouco de luz ao seu coração, compartilhe com alguém que talvez esteja precisando exatamente disso hoje. Talvez uma pessoa esteja enfrentando uma batalha em silêncio e precise encontrar, através de você, uma palavra de esperança. Que o seu compartilhamento seja um gesto de amor, uma pequena forma de levar a oração até alguém que precisa lembrar que Deus ainda está perto. Que o Senhor esteja com você hoje, amanhã e em todos os seus caminhos. E nunca se esqueça, você não está sozinho. Deus está com você. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que a paz de Jesus entre agora em sua casa, toque o seu coração e permaneça com você durante todo este dia. Antes de qualquer preocupação, antes de qualquer compromisso, lembre-se de algo muito importante. Você acordou nesta manhã porque Deus ainda tem um propósito para a sua vida. Que o Senhor abençoe sua família, proteja sua mente, fortaleça o seu corpo
e derrame sua graça sobre cada cômodo do seu lar. Não importa como foi a noite passada. Talvez você tenha dormido pouco. Talvez tenha acordado preocupado, já pensando nos problemas que precisará enfrentar. Talvez exista uma dor silenciosa dentro de você que ninguém conhece. Mas esta manhã não chegou por acaso. Deus preparou este momento para falar ao seu coração. Hoje, nossa oração será por sabedoria, consolo e esperança. Sabedoria para tomar decisões certas. Consolo para as feridas que ainda doem. E esperança para continuar caminhando, mesmo quando tudo parece difícil. Talvez você esteja cansado de lutar. Talvez esteja preocupado com alguém da sua família. Talvez tenha medo do futuro. Mas escute isto com fé. O Senhor não permitiu que você abrisse os olhos nesta manhã para viver mais um dia de desespero. Ele o despertou para lembrar que sua misericórdia se renova a cada amanhecer. Existe uma bênção preparada para você. Existe uma resposta que Deus está construindo, mesmo que seus olhos ainda não consigam enxergá-la. Por isso, antes de continuarmos, escreva nos comentários: Senhor, guia os meus passos hoje. Faça desta frase uma pequena oração de fé. E enquanto você a escreve, permita que seu coração se abra para a presença de Deus, porque talvez nesta manhã o Senhor queira curar algo dentro de você. Talvez Ele queira trazer direção para uma decisão importante. Talvez Ele queira apenas lhe lembrar de algo que você precisa ouvir. Você não está sozinho. Deus está aqui, e Ele caminhará ao seu lado durante todo este dia. Talvez você tenha acordado cedo hoje, mas o seu coração continua cansado. Porque existem cansaços que o sono não consegue curar. Existem feridas que permanecem escondidas atrás de um sorriso. Talvez ninguém ao seu redor perceba o peso que você está carregando. Mas Deus vê. Ele sabe das noites em que você ficou olhando para o teto, sem conseguir dormir. Ele conhece a ansiedade que aperta o seu peito quando você pensa nas contas, no trabalho, na saúde ou no futuro da sua família. Talvez você esteja preocupado com um filho que se afastou. Talvez esteja esperando uma resposta médica. Talvez esteja tentando ser forte para todos, enquanto por dentro sente vontade de desistir. Quem sabe você já chorou sozinho no banheiro para que ninguém percebesse sua dor. Ou talvez tenha olhado sua conta bancária e sentido medo do amanhã. E o mais difícil é quando parece que ninguém entende. Quando você escuta, você precisa ser forte, mas dentro de si, sente que já não tem mais forças. Meu irmão, minha irmã, se este é o seu caso, saiba que esta oração chegou até você por uma razão. Porque Deus conhece cada lágrima que você nunca contou a ninguém. Ele conhece os pensamentos que você guarda em silêncio. Ele sabe das batalhas que você enfrenta em segredo. E neste momento, o Senhor está olhando para você com infinita misericórdia. Ele não se esqueceu de você. Ele não abandonou a sua história. Talvez você não compreenda tudo o que está acontecendo, mas Deus continua trabalhando. Por isso, se você deseja entregar suas preocupações ao Senhor nesta manhã, escreva com fé nos comentários: Jesus, eu entrego minhas preocupações. Faça desta frase uma entrega sincera, porque aquilo que é colocado nas mãos de Deus nunca fica sem resposta. E nos próximos minutos, vamos descobrir juntos uma promessa da palavra que poderá trazer luz exatamente para a situação que você está vivendo hoje. Agora, meu irmão e minha irmã, vamos ouvir uma palavra que pode transformar a maneira como você enfrentará este dia. Em Provérbios 3, 5 a 6, a Bíblia nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Que promessa tão bonita! Porque muitas vezes o nosso sofrimento aumenta quando tentamos entender tudo sozinhos. Queremos respostas imediatas. Queremos saber quando o problema vai terminar, quando a porta vai se abrir, quando a dor vai passar.
Mas Deus nos convida a algo diferente: confiar. Talvez hoje você não saiba qual decisão tomar. Talvez esteja preocupado com o trabalho, com a família ou com o futuro. Talvez existam perguntas que ainda não têm resposta, mas o Senhor já conhece o caminho. Há alguns meses, Marcos, de 47 anos, motorista de aplicativo em Recife, contou que vivia uma das fases mais difíceis de sua vida. As dívidas aumentavam, o cansaço emocional era enorme e ele já acordava todos os dias com ansiedade. Ele dizia: "Eu não sabia mais o que fazer." Então começou algo simples. Todas as manhãs, antes de sair para trabalhar, fazia uma pequena oração e entregava o dia nas mãos de Deus. Os problemas não desapareceram de um dia para o outro, mas algo começou a mudar dentro dele. A paz voltou lentamente. A esperança renasceu. E ele percebeu que não precisava carregar tudo sozinho. Talvez seja exatamente isso que Deus deseja lhe ensinar nesta manhã. Você não precisa entender tudo agora. Você não precisa ter todas as respostas. Você apenas precisa dar o próximo passo com fé. Porque quando você não consegue enxergar o caminho, Deus continua enxergando. Quando você não sabe para onde ir, o Senhor já está preparando a direção. Talvez hoje você veja apenas preocupações, mas Deus vê possibilidades. Talvez você veja portas fechadas, mas Deus vê novos começos. Confie. Mesmo que seu coração esteja cansado, mesmo que existam lágrimas escondidas, mesmo que o futuro pareça incerto, porque o Senhor nunca conduz seus filhos para o abandono. Ele conduz para a esperança. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Mas sejamos sinceros diante de Deus nesta manhã. Às vezes, o coração fica tão cansado que até rezar se torna difícil. Há momentos em que você abre os olhos e já sente um peso dentro da alma. Você tenta continuar, cumpre suas responsabilidades, cuida da família, sorri para as pessoas, mas, no silêncio, sente-se esgotado. Talvez você esteja carregando uma tristeza que ninguém conhece. Talvez exista uma decepção que ainda dói, uma oração que parece não ter sido respondida, uma perda que deixou um vazio profundo. Talvez você esteja cansado de ser forte para todos, cansado de dizer que está tudo bem, quando na verdade seu coração está ferido. Quem sabe você tenha chorado nos últimos dias sem contar a ninguém. Quem sabe tenha pedido um sinal de Deus e ainda esteja esperando. E a pergunta que surge é: Senhor, onde tu estás? Meu irmão, minha irmã, escute isto com carinho. O silêncio de Deus nunca significa abandono. Quando você não consegue sentir sua presença, Ele continua ao seu lado. Quando você pensa que está caminhando sozinho, o Senhor continua segurando sua mão. Lembre-se dos discípulos no meio da tempestade. Eles pensaram que tudo estava perdido. As ondas eram fortes. O medo tomou conta de seus corações. Mas Jesus estava no barco, e isso fez toda a diferença. Talvez hoje a sua vida pareça uma tempestade. Talvez você não consiga enxergar a saída, mas Jesus continua no barco da sua vida. Ele continua presente dentro da sua história. Ele continua vendo cada lágrima escondida. Por isso, não desista agora, porque Deus ainda está trabalhando em áreas que seus olhos não conseguem ver. E talvez esta manhã seja o começo de uma nova esperança. Talvez hoje seja o dia em que seu coração começará a descansar novamente. Continue ouvindo esta oração, porque o Senhor deseja tocar profundamente a sua alma e renovar as suas forças para este novo dia. Meu irmão, minha irmã, depois de tudo que você carregou até aqui, quero lhe lembrar de uma verdade que nunca muda. Deus ainda está agindo, mesmo quando você não percebe, mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando as respostas parecem demoradas. O Senhor continua trabalhando em silêncio. Talvez você esteja olhando para uma porta fechada e pensando que tudo terminou, mas Deus pode estar preparando um caminho muito melhor. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera e não consiga entender o motivo.
mas existem obras de Deus que só podem ser compreendidas depois. Lembre-se do Evangelho. Quando os discípulos estavam no barco, o vento era forte e o mar estava agitado. Eles ficaram com medo, pensaram que iriam perecer, mas Jesus estava ali. E no momento certo, levantou-se e acalmou a tempestade. A tempestade não durou para sempre. O medo não teve a última palavra. A presença de Jesus mudou tudo. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Talvez a tempestade da sua vida seja financeira, talvez seja emocional, talvez seja uma enfermidade, um problema familiar ou uma preocupação que você carrega há muito tempo. Mas escute isto: se Deus ainda lhe concedeu esta manhã, é porque a sua história ainda não terminou. Há esperança para você, há consolo para o seu coração, há direção para os seus passos. E mesmo que hoje você veja apenas lágrimas, Deus já consegue ver o testemunho que nascerá dessa dor. Por isso, neste momento, não se concentre apenas nos problemas, concentre-se na presença do Senhor. Respire profundamente, diminua o ritmo por alguns instantes, coloque a mão sobre o seu coração. Se puder, feche os seus olhos. Entregue agora ao Senhor aquilo que mais pesa dentro de você, a preocupação que ninguém conhece, o medo que você nunca confessou, a dor que continua escondida. Porque vamos entrar agora em um momento muito especial de oração. E talvez, enquanto você reza, Deus comece a restaurar algo precioso dentro da sua alma. Agora, meu irmão e minha irmã, permaneça por alguns instantes na presença de Deus. Respire profundamente, mais uma vez, e devagar, coloque a sua mão sobre o coração. Sinta que você não está aqui por acaso. O Senhor o trouxe até este momento porque deseja cuidar da sua alma. Vamos rezar juntos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por este novo dia. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiro. Obrigado porque, apesar das lutas, Tu me sustentaste até aqui. Pai amado, eu te entrego este dia que está começando. Entrego cada compromisso, cada decisão, cada encontro e cada desafio. Concede-me sabedoria para escolher o caminho certo. Dá-me discernimento para não agir pelo medo, pela ansiedade ou pela impulsividade. Senhor, se em algum momento eu me afastei de Ti, perdoa-me. Perdoa minhas falhas, minhas palavras precipitadas, minhas dúvidas e minha falta de confiança. Purifica o meu coração, renova a minha mente, cura as emoções que ainda estão feridas. Toca, Senhor, as lembranças que ainda causam dor. Consola aqueles que perderam alguém querido. Abraça aqueles que estão cansados de lutar. Visita aqueles que acordaram hoje, sentindo-se sozinhos. Eu te entrego também a minha família. Protege meus filhos, meus pais, meu casamento e todas as pessoas que amo. Que a paz de Cristo reine dentro do meu lar. Abençoa também o meu trabalho e minha vida financeira. Tu conheces minhas necessidades. Tu sabes das contas, das preocupações e das portas que preciso ver abertas. Concede-me força para trabalhar, coragem para continuar e confiança para esperar o teu tempo. Senhor, envia os teus santos anjos para me guardarem neste dia. Livra-me de todo mal, de toda inveja, de todo acidente e de toda perturbação espiritual. E agora, com fé, declare comigo. Em nome de Jesus eu declaro paz sobre minha mente. Declaro esperança sobre meu coração. Declaro sabedoria para minhas decisões. Declaro consolo para minhas dores. Declaro proteção sobre minha família. Declaro que Deus está abrindo caminhos que ainda não consigo enxergar. Porque eu creio que o Senhor continua cuidando de mim. E eu não caminharei sozinho neste dia. Agora, permaneça mais alguns instantes nesse silêncio sagrado. Não tenha pressa. Deixe que a presença de Deus envolva o seu coração. Talvez você tenha começado esta manhã sentindo medo, cansaço ou preocupação. Mas neste momento, eu quero lhe recordar uma verdade que o Senhor deseja colocar dentro da sua alma. Você não está sozinho.
Deus ouviu cada lágrima que você derramou em silêncio. Ele conhece as noites em que você perdeu o sono. Conhece as preocupações que você nunca contou a ninguém. Conhece o peso que você tem carregado dentro do coração. E mesmo quando você pensou que ninguém percebia sua dor, o Senhor estava ao seu lado. Por isso, descanse nesta promessa. Aquilo que hoje parece impossível está nas mãos de um Deus para quem nada é impossível. Aquilo que hoje parece sem solução ainda pode ser transformado pela graça do Senhor. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe amorosa, cubra cada pessoa que reza neste momento com o seu manto de proteção. Interceda por nossas famílias, nossas preocupações e nossos sonhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe a sua casa, que Ele fortaleça a sua mente, console o seu coração e conduza cada passo do seu dia. Que a paz de Cristo permaneça com você e que hoje você veja sinais da bondade de Deus onde menos espera. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu confio nos planos de Deus. E compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando de esperança nesta manhã. Talvez uma simples partilha seja o instrumento que Deus usará para consolar uma alma cansada. Vá em paz. O Senhor está diante de você para abrir caminhos, ao seu lado para sustentá-lo e atrás de você para protegê-lo. E que este novo dia seja cheio de graça, esperança e bênçãos. Amém.